Vamos lá, galera. Então vamos dar continuidade aí à terceira parte do CBINC, né? A gente já fez a primeira ontem, a segunda foi hoje e agora vamos fechar hoje à noite com a terceira parte do CBINC. Na última à tarde, agora no último evento à tarde aí, a gente parou nessa parte de navios em reparo. Então, qual é a boa? A gente vai terminar, fechar esse balão aqui, que é perigos adicionais com o navio em período de reparo. E assim vai fechar esse primeiro bloco. Aí eu vou abrir um outro bloco aí para a gente dar continuidade, só que a gente vai já iniciar a parte de extintores. Não, extintores não, agentes e extintores, tá? Então vamos lá. Bom, perigos adicionais com o navio em período de reparo. A gente sabe que quando o navio está em reparo, muita coisa mudou. Afinal de contas, se ele está em reparo, ele não está navegando. Sim, pelo menos é difícil navegar se estiver em reparo. Então, muita coisa vai ter sido retirado, vai ter muita gente a bordo, gente desconhecida, trabalhadores, por exemplo, se for no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, vai ter muitos civis do Arsenal, então fica muito difícil aí você manter a manutenção do CAV e assim, do funcionamento dos sistemas do navio. Aí, baseado nisso, vem essas orientações aí, tá? Situações. Bom, o que acontece no período de reparo? A grande quantidade de fanas de corte e solda, né? Afinal de contas, o navio parou, foi para trocar alguma coisa, para substituir algo, trocar alguma peça. Então, a maioria desses reparos aí tem a ver com corte e solda, tá? Isso aí, como o navio está em reparo, eu já vou partir já para a pior situação, que é de PMG. Situação de PMG é período de manutenção geral, né? Então, para quem não embarcou, PMG ocorre assim temporariamente, o navio desmonta tudo, troca MCP, MCA, troca todos os sistemas vitais do navio, são substituídos, quer dizer, pelo menos deveriam ser substituídos e reparados, feito manutenções planejadas, né? Então, nesse evento aí, o navio está com vários, assim, eu diria pedaços mesmo, tá? Retirado pedaços, retirado componentes, essenciais do navio, como motor, quadros elétricos, geradores e tudo mais. Então, nesse momento a gente vai ter várias fanas de corte e solda. Isso tudo vai acontecer simultaneamente e fica difícil, né? Se manter a supervisão de várias fanas que ocorrem simultaneamente. Então, o que a bibliografia fala? Ele fala que, devido à grande quantidade de corte e solda simultânea, falta controle e supervisão desses serviços. Bom, aí vem outra questão. Numerosos painéis energizados, cabos elétricos com muitas emendas. Então, é feito vários serviços de alimentações extras. Como é que você faz isso? É por fora do sistema habitual. Seriam como extensões no meio da casa. Então, você, por exemplo, você está na sua casa, começa aquele calor brabo, ligou o ar-condicionado, não deu vazão, ligou o ventilador, não deu vazão, não tem mais tomada, você puxa uma extensão e liga outra tomada. Aí não deu vazão, vai ligar o liquidificador, puxa. Então, é desse jeito que você tem que pensar. Várias ligações extras, né? Numerosos cabos, painéis energizados com muitas emendas, é claro, né? Existência de grande quantidade de pessoal estranho a bordo. Aí esse pessoal a bordo é o pessoal do Arsenal de Marinha, o pessoal de empresa paisano, contratado para tirar equipamento, botar equipamento, testar coisas e prestar os serviços deles que o navio está necessitando. Grande quantidade de acessórios do cave retirado, afetando a estanqueidade do navio e prejudicando o estabelecimento da condição de fechamento do material, de acordo com a limitação de avarias e permitindo o espalhamento da fumaça. Bom, vamos lá. Como eu tirei várias partes dos acessórios do cave e também tirei vários pedaços do navio, vamos chamar assim, então fica difícil você manter a condição de fechamento. Eu já falei em vídeos anteriores que condição de fechamento é uma condição estabelecida para cada tipo de rotina a bordo dos navios. E essa condição de fechamento, geralmente, ela tem escrita em cada porta estanque. Vamos lá. Para quem não embarcou, para ter uma noção, em cada porta estanque tem uma letra gravada, geralmente Zulu, Yankee, X-Ray. Então,
Quando o navio vai suspender, por exemplo, ele fala, toca no fonograma, navio fulano de tal estabelecer a condição Zulu de fechamento material. Então significa que todas aquelas portas que tem a marcação Zulu devem estar fechadas durante essa rotina até que seja dado volta. Então é disso aí que ele está falando. Então, dessa forma, se eu não tenho como estabelecer essa condição de fechamento, quiçá eu manter essa limitação de fumaça numa situação de avaria. Então é por isso que a gente considera uma situação de PMG uma situação muito sensível no CAV, né? Continuando. Guarnição reduzida a bordo e interrupção das comunicações interiores, com consequente demora, disseminação em caso de alarme geral. Bom, eu já retirei vários pedaços, setores do navio, então a comunicação interior vai ser sim comprometida, tá? Bem como as redes de incêndio, sistema de esgoto, sistema de comando à distância e também o sistema fixo de extinção de incêndio, que deveras estaria em reparo ou operando com restrições. Agora, perigos adicionais quando em combate. Eu estava falando lá até o momento de perigos adicionais quando o navio está em PMG. Agora não, agora a gente está falando de combate. Quando a gente fala de combate, imagina a explosão. Tudo que lembrar uma explosão é um período adicional perigos adicionais quando em combate. Vamos lá. São apresentadas abaixo situações ou fanes que aumentam o risco de incêndio, explosão a bordo e a intensidade dos danos sofridos por ocasião do navio em combate. Aí vamos lá, ele vai dar agora as situações. Ondas de calor e deslocamento de ar devido a explosões externas e internas. Bom, eu acabei de falar tudo que tem relação com explosão, né? Aqui ele já deu a questão, ele falou, botou especificamente a palavra explosão. Próximo. Estilhaços aquecidos. Bom, se eu tenho explosão, então fatalmente haverá no local estilhaços aquecidos. Então, para ter estilhaço, tem uma explosão, né? Próximo, alagamento progressivo com grande quantidade de óleo combustível entrando em contato com superfícies aquecidas. Bom, eu tenho alagamento, me sugere um rombo no costado, aí ele fala de combustível. Pô, alagamento, combustível, superfície aquecida. Pô, se eu tenho combustível, superfície aquecida, iminência de um incêndio ou de uma explosão. Próximo. Centelhas de equipamentos elétricos avariados. Bom, centelhas nesse contexto todo pode ocasionar uma explosão também. Próximo. Rompimento de trechos de rede de sistemas vitais. Rompimento de redes de sistemas vitais. Esses sistemas vitais pode ser óleo, pode ser combustível, pode ser lubrificante, pode, assim, água não, mas então esse rompimento possivelmente causaria um sinistro ou uma situação de provável incêndio e até explosão. Próximo, baixas de pessoal prejudicando o guarnecimento de reparos do CAV. Bom, baixa de pessoal pode até não ser especificamente relacionado a uma explosão, mas baixa de pessoal é porque aconteceu alguma coisa muito séria, que remete também a uma situação grave. É também uma situação de navio em guerra, perigos em navio em guerra. Próximo, interrupção momentânea e permanente de energia elétrica ou de comunicações em parte ou todo navio. Aí eu chamaria atenção para a interrupção da comunicação, porque como nós vimos anteriormente, no item anterior, a gente tem também a parte de comunicação, a guarnição reduzida a bordo e interrupção de comunicações interiores. Isso aí é no período de reparo, né? Tem a interrupção de comunicações interiores, com consequente disseminação de alarme geral. Então vamos lá. Aqui ele fala da comunicações interiores, mas só interrupção. Agora, já na frente, ele já fala da interrupção momentânea e junto a essa parte de comunicação, ele bota também no mesmo pacote a energia elétrica. Então, diferença entre os dois, uma é momentânea, a outra não é momentânea, tá? Uma é total e essa aqui é a permanente, né? E a outra é somente parte dela, tá? Vamos lá, gente. Ó, com isso aqui a gente termina a parte a primeiro bloco de combate a incêndio. Agora eu vou abrir o próximo para a gente dar continuidade.
Continuando. Então vamos lá. Agora a próxima parte, já saímos da parte de incêndio, né, dentro do CBIM, que agora a gente vai para o próximo bloco, que é o próximo, que se relaciona aos agentes extintores. Aí, a sua bibliografia inicia essa questão do agente extintor com a definição. O que seria agente extintor? Aí a gente até vai abordar alguns agentes extintores específicos, mas nela, na sua apostila, está escrito que é todo e qualquer material que pode resfriar, abafar as chamas ou até quebrar a reação em cadeia. Claro, oriundas de uma combustão e certamente possibilitando a sua extinção. Agora, os agentes extintores mais difundidos na marinha, quais são? Seria a água, a espuma, o vapor, CO2, os compostos halogenados, aí a gente vai ver depois os halocarbonados também, caem nesse bolo, solução aquosa de carbonato de potássio, que é o APC, e alguns outros como o ABC. Agora a gente vai ver cada um deles. Bom, primeiro, água. Como eu falei anteriormente, nos encontros anteriores, a água é o método mais antigo, né? A água não, o resfriamento que tem por excelência a água. Como é que a gente utiliza aqui nesse contexto a água como agente extintor? Bom, a gente sabe que antigamente a bibliografia sempre falava em 3 formas, a água se apresentava em 3 formas, mas aí a neblina de baixa sumiu, né? A gente tem agora jato sólido e neblina de alta velocidade. O outro formato dela seria vapor, que não entra nesse mérito agora porque ele não extingue por resfriamento, só por abafamento. Mas assim, a água, de maneira comum, ela se encontra em 2 formas, que é a primeira, jato sólido, e a segunda, neblina de alta velocidade. Para quem já viu o esguicho universal, ele tem as 2 possibilidades, aquele novo esguicho também, mas antigamente você tinha que colocar um aplicador. Então vamos lá. Atua principalmente por resfriamento, como eu falei anteriormente, a água é o agente universal para o resfriamento. Por quê? Porque ele tem a propriedade de absorver o calor, né? E dessa forma, ele ainda, quando absorve o calor em contato com a água, parte dessa água evapora e cria vapor, o que pode agir secundariamente como um abafamento. Então, a água, primariamente por resfriamento, secundariamente por abafamento, que é o caso do vapor gerado por ela. Vamos lá, o jato sólido. O jato sólido consiste em um jorro de água lançado em alta pressão por meio de um esguicho que possui um orifício circular de escarga. Sob essa forma, ela ataca com violência e vai penetrar profundamente em seu interior. A gente utiliza água em formato de jato sólido quando a gente quer atacar incêndios de classe alfa. Por exemplo, uma árvore pegando fogo, uma tora de madeira lá pegando fogo, incêndio classe alfa, a gente sabe que ela produz muito calor. Você vai jogar água na superfície, ela vai evaporar e não vai agir em profundidade. Isso vai fazer com que haja o ressurgimento aí desse incêndio, né? Por isso ele tem que ser combatido com jato sólido, de maneira que penetre profundamente no interior dessa tora de madeira que está pegando fogo, para poder extinguir esse incêndio. Continuando. É o meio por excelência para a extinção de incêndios de classe alfa, aquele que eu falei, né? A água, né? Onde o material tem que ser encharcado para garantir a extinção total do fogo e impedir também o seu ressurgimento. Em alguns casos, como incêndio em colchões e travesseiros, é conveniente. Ele não obriga não, tá? Ele fala que é conveniente que esse material seja mergulhado na água, o que vai garantir que não permaneça em seu interior, né? O incêndio não permaneça. Ele vai encharcar o material totalmente. A água aplicada sobre a forma de gotícula tem aumentado muito sua superfície de contato com o material incendiado, proporcionando um rápido decréscimo de temperatura do ambiente no ambiente em que ocorre o fogo, extinção por resfriamento. Então, por resfriamento não é novidade. Agora, essa gotícula é quando a gente muda a posição do esguicho e ele deixa de ser jato sólido para ser neblina de alta. Então, ele está botando em alta velocidade gotículas, né?
A neblina de alta pode ser utilizada para auxiliar na extinção de incêndios classe alfa. Como? Reduzindo as chamas superficiais e permitindo que as equipes se aproximem mais do foco do incêndio, e o que facilitará sua extinção definitiva como jato sólido. Como é que funciona isso aí? Bom, geralmente quando você vai combater um incêndio, isso aí é mais para o pessoal que não embarcou, né? O pessoal do CAP que não vivenciou isso, geralmente você vai combater um incêndio, fica uma linha de ataque e uma linha de proteção. O que é a linha de proteção? A linha de proteção geralmente não, ela está no formato neblina de alta. Qual a finalidade dela? Primeiro, ela vai criar uma nuvem de gotículas com alta pressão em volta dos combatentes ali. Isso vai favorecer os combatentes na medida que as chamas não vão ultrapassar essas gotículas e queimar os guerreiros que estão efetivamente combatendo o incêndio com o jato sólido. Então, linha de ataque, jato sólido no foco do incêndio. Linha de proteção, o nome já diz, proteção, é para proteger. E também ela é utilizada para resfriar o ambiente. Por exemplo, se você vai abrir uma porta estanque, se meter a mão na porta estanque num compartimento que está pegando fogo, vai ficar o couro grudado na porta estanque. O procedimento normalmente é o quê? Pegar a linha de proteção, jorrar água na linha de proteção até reduzir a temperatura, a alta temperatura que está na porta, para que você possa abrir, né? Quem já fez aquele curso de CBINC lá no Camaleão sabe como é que funciona. Abaixado, avança, né? Você agacha, linha de proteção, jato sólido, os dois avança, movimentos peristálticos, né? Para cima, para baixo, esquerda, direita, varrendo o pé e abaixado, avança. Vamos lá, seguindo. Na ausência de espuma, também é altamente eficiente na extinção de incêndios classe Bravo, onde a aplicação do jato sólido provocaria um turbilhonamento no seio do líquido inflamado, aumentando o vulto do incêndio. Como é que funciona isso aí? Bom, ele não está falando que é para você usar água, neblina de alta para extinguir incêndio de classe Bravo, não. Ele está falando que ele é altamente eficiente quando você não tiver a espuma, tá? Por quê? O agente por excelência para combater incêndios da classe Bravo é a espuma. Se você não tiver, na ausência dela, aí você pode sim utilizar a neblina de alta, tá? Agora, também faz a referência. Se você não for utilizar a neblina de alta, cuidado, né? Você pega o esguicho, mira no foco de incêndio de classe Bravo. Quando você abre a água na tomada, percebeu que não estava na posição neblina de alta, mas sim jato sólido, então você nada mais, nada menos fez do que piorou a sua situação. Você espalhou o incêndio para todo o compartimento à medida que você deu uma pancada de água jato sólido no combustível em combustão, né? Então vamos lá. A água, sob qualquer das duas formas em que é empregada, extingue incêndio por resfriamento. Isso é, diminuindo a temperatura das substâncias abaixo da temperatura de ignição. Lá na bibliografia deve estar sobre qualquer das três formas, tá? Isso é um erro. Ela, na verdade, agora a gente só tem duas formas, porque a terceira é vapor. E o vapor a gente sabe que não extingue incêndio por resfriamento, porque o vapor ele é quente, não tem como ele resfriar, né? O vapor só por abafamento. No entanto, quando se joga água sobre a substância em combustão, parte dessa água se transforma em vapor, o que tem um efeito, como eu falei anteriormente, de abafamento. Dizemos então que a água extingue incêndios principalmente por resfriamento e secundariamente por abafamento. Esse abafamento aí justamente é o caso do vapor. Cuidados. Bom, se você está trabalhando assim, de maneira a apagar um incêndio, você está combatendo um incêndio, preocupações que você tem que ter. A gente sabe que todo agente extintor tem efeitos secundários, tanto material ou pessoal. No caso do vapor, aí o cara pergunta, pô, mas o vapor não tem efeito secundário? Tem sim, cara. Se você jogar vapor no compartimento, o efeito pode não ser com método de extinção, mas tem com o material ou até com o pessoal, à medida que se você jogar o vapor num compartimento fechado, o que tem lá dentro vai derreter, né? Inclusive os guerreiros já que estão trabalhando. Então, tem efeito secundário sim. O principal é abafamento, o secundário é matar todo mundo que está lá dentro. Então, vamos lá. O que a bibliografia fala sobre isso? Todos os agentes extintores apresentam efeitos secundários sobre o material ou sobre o pessoal, requerendo cuidados adicionais para sua seleção e emprego, a fim de evitar-se que ocorram acidentes ou que o material venha a sofrer danos maiores
do que aqueles que já tenham sido causados pela ação do fogo. O guerreiro vai combater lá, acaba prejudicando. A água, especialmente a salgada, é boa condutora. Pô, se a água é boa condutora, e assim, quando falamos de condução, nós estamos pensando em eletricidade, a gente sabe que água e eletricidade não combinam, tá? E a água salgada é mais condutora ainda do que a água doce. Nesse caso aí, a gente vai evitar utilizar água para extinguir incêndios da classe Charlie, que são equipamentos elétricos energizados. Só que é sempre? Não, tem uma condição. Bom, quando você não tiver nada para usar, aí você vai usar água. Mete a mangueira lá no painel elétrico energizado, tá tudo safo. Também não é assim, né? A sua bibliografia vai falar que na total ausência de agentes extintores adequados, você pode usar água, só que aplicada em neblina de alta velocidade. E atenção, você está usando água como neblina, tem que manter uma distância de pelo menos 2 metros. Essa distância de 2 metros, ela é muito utilizada na sua bibliografia, tá? Várias vezes aparece 2 metros na sua bibliografia. Aparece também em procedimentos marinheiros. Vamos lá. Eu vou manter 2 metros de distância em neblina de alto. Mas é sempre? Não. É se eu não tiver outro agente extintor adequado para extinguir incêndios classe Charlie. Por quê? Se eu optar por não usar nada, e eu estou falando de um incêndio de um navio, o navio vai pegar fogo total e vai afundar. Pô. Então tem que usar alguma coisa. Não tem outra coisa, vamos usar água. Só que tome os devidos cuidados. 2 metros de distância e em neblina de alta velocidade. Outro cuidado que tem que ter é com relação ao esgoto, né? Você está atacando um incêndio com uma mangueira de Sebic, está embarcando água a bordo e você está comprometendo a reserva de flutuabilidade. O que você tem que fazer? A gente tem que se preocupar também com a questão do esgoto. À medida que for entrando com água a bordo, tem que ter um candanguinho, geralmente é o MO, vai ligar a bomba de esgoto de incêndio para jogar essa água para fora, né? Porque senão daqui a pouco a gente está indo a pique porque tem muita água embarcada a bordo. E a sua bibliografia fala que essa água embarcada a bordo, ela compromete a reserva de flutuabilidade do navio. Aí eu vou mostrar para vocês aí o que é reserva de flutuabilidade. É aquela parte que está fora da água que mantém o navio flutuando. Por quê? Tem a pressão do peso do navio na água e o navio só não afunda porque tem ar dentro. Quando você embarca água num lugar dentro do navio, você está expulsando o ar que tem lá dentro, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Ou você tem ar ou você tem água, né? Reserva de flutuabilidade é o volume da parte do navio acima da superfície da água e que pode ser tornada estanque. É importante para os navios em caso de avaria, pois quanto menor for, será o navio menos capaz de suportar um acidente no mar. Olha só, essa questão da reserva de flutuabilidade não é para você estudar não, tá? Eu coloquei isso aí para você entender do que estamos falando, mas esse que está na tela aí, não está na bibliografia, tá? Não fica queimando isso aí para elucubrar no dia da prova, não. Próximo. Quando utilizada em jato sólido, pode avariar equipamentos frágeis, como equipamentos eletrônicos. Então, não só o equipamento, né? Se você direcionar água em jato sólido para o rosto do campanha, você vai dar uma pancada violenta no campanha, porque a pressão é alta. Então, você não vai direcionar água nem para cima de equipamentos sensíveis e nem para o rosto do campanha, porque isso vai causar um acidente pessoal, né? Além de combater um incêndio, você vai ter que parar e levar um candanguinho para a enfermaria. Agora, próximo agente extintor, espuma. Bom, como eu falei anteriormente, ele é o agente para incêndio de classe Bravo, e a sua bibliografia fala que ele é o preferencial, tá? Mas pode ser usado em incêndios da classe alfa. Por quê? Porque a espuma possui em sua composição cerca de 85% de água. Ela é composta por água, líquido gerador e o batimento dela que é por meio do ar. Então eu tenho ar, líquido gerador e espuma. Só que a água e o ar. Só que a água, ela ocupa 85% da sua composição. Isso é uma boa coisa que pode ser explorado na sua prova. Vamos lá. Usa-se espuma mecânica, que é espuma... Falei do resto? Vamos lá. Usa-se espuma mecânica, que é a espuma produzida pelo batimento da água, o líquido gerador de espuma e o ar, como eu falei anteriormente. Agora, esse esquema aí do batimento da água com o líquido gerador e o ar vai formar espuma, ele tem um princípio que a nossa bibliografia
destaca é o princípio de Venturi. É justamente esse batimento da água com o líquido gerador e o ar. A espuma mecânica, ela vai atuar como? Quando você larga a espuma mecânica em um determinado compartimento, ou em uma determinada situação de incêndio, ela vai flutuar sobre a superfície, se for uma superfície líquida, tá? E vai isolar essa superfície da atmosfera como? Quando você joga espuma, por exemplo, num balde, joga a espuma fica flutuando e o ar não vai ter o contato com a água, porque entre o ar e a água vai ter uma camada de espuma. Logo, ela está extinguindo por abafamento. Agora, como a gente fala, aqui é o exemplo, né? Na foto aí, o camarada está jogando espuma aí para apagar um incêndio. Esse misturador de espuma aí a gente não tem não, tá? Esse aí é do paisano, é muito violento. A gente não tá nesse nível não, tá? Espuma mecânica agora. É empregada para a produção de grandes volumes de espuma por meio de equipamentos que misturam proporcionalmente líquido gerador com ar e água. Sempre vai ser. Agora ele vai falar aí, ó, como eu falei anteriormente, a água tem 85% em peso da sua composição. E como a gente está falando de água, a água, em princípio, ela extingue o incêndio pelo método de resfriamento. Então, a espuma, inicialmente, ela extingue por abafamento. Só que como ela tem muita água, então, secundariamente, a gente pode ser também que ela tem um efeito secundário de resfriamento. Aí ele vai mostrar isso para vocês que eu acabei de falar, ó, principalmente por abafamento e secundariamente por resfriamento, em consequência dos 85% de água na sua composição. Agora, cuidados com a espuma. Bom, a espuma, ela contém água. Se ela contém água, então ela é condutora de eletricidade. Então eu não posso utilizá-la em equipamentos elétricos energizados. E outra questão, assim como a água salgada, a espuma também ela vai reduzir a resistência de isolamento dos equipamentos de circuito elétrico e eletrônico. Bom, o que é resistência de isolamento? Bom, para quem tem geladeira em casa, fogão elétrico, máquina de lavar, às vezes você chega perto do fogão, perto da máquina de lavar, encosta e leva um choque. Aquilo ali é baixa de isolamento, a resistência está fraca. O que acontece? O material perdeu algo que isolava. Às vezes o fio descascou, às vezes um verniz isolante se dissolveu e está tendo contato aí com o metal. E quando você encosta, geralmente você toma uma pancadazinha de leve, um choquezinho bem fininho. Então é isso aí, resistência de isolamento. Assim, bem grosseiro, tá, gente? Tem muito mais detalhes em relação a isso, mas para entender como funciona, leva isso pro coração, essa situação que eu acabei de falar. Cuidados. Bom, alguns tipos possuem propriedades corrosivas sobre diversos materiais. Pode produzir irritação na pele e principalmente nos olhos. Pô, ninguém vai ficar jogando espuma nos olhos dos outros, né, gente? A gente tem líquido gerador. Aquilo ali é sabão puro. Se você joga sabão no olho já arde, imagina aquilo ali que é altamente concentrado. Agora, vapor. O vapor de água pode ser utilizado como agente extintor por abafamento. Já falamos várias vezes isso aqui, isso é só repeteco, tá? Vapor é por abafamento. Por quê? Ele não extingue, é uma das formas da água, né? Mas ele não extingue por resfriamento devido à sua alta temperatura. Usa-se vapor para extinguir incêndios classe Bravo, principalmente em porões de praças de caldeiras, tanques de cargas, praça de máquinas e navio a vapor. Aí como é que eu vou identificar isso? Bom, se eu estou falando de vapor, é claro que eu só vou ter vapor em um navio a vapor, né? Por exemplo, você vai servindo na pinha, você não vai ter vapor lá, porque o navio é a motor diesel. Então, quando é que eu vou utilizar o vapor para extinguir o incêndio de um navio a diesel, a motor diesel? Nunca, porque não tem caldeira nesse navio, então não tem produção de vapor. Então, quando você vir utilização de vapor, esse navio tem que ter uma praça de caldeira, ele tem que ter caldeira. Então, porões e praça de caldeira, eu vou ter a utilização do vapor para extinguir incêndios de classe Bravo. Além disso, as praças de máquinas, né? Agora, quando é que a gente utiliza o vapor? Você não pode esquecer que quando você utiliza vapor num compartimento, tudo que está lá dentro pode ser derretido, né? Então você vai inutilizar o equipamento, vai torná-lo inoperante. Quando é que você vai utilizar o vapor? Quando você não tem outra opção, pô. Os outros métodos não surtiram efeito. Aí, então, vamos largar vapor, porque é melhor perder o navio do que afundar com ele. Próximo.
Cuidados, requer a retirada de todo o pessoal do compartimento. Se você vai largar vapor no compartimento, e eu sei que vai derreter tudo que tem lá dentro, vai mandar o campanha sair de lá. A não ser que você tenha raiva do campanha, o campanha esteja no seu cismago, você propositadamente vai esquecer de avisar o campanha que vai largar vapor lá. Próximo, submete todos os equipamentos contidos no compartimento a uma temperatura elevada. Então, vai estragar os equipamentos, né? Próximo agente extintor é o gás carbônico. Nesse momento aí, eu chamo a atenção específica para esse percentual aí de 16%. Veja bem, a gente já falou aqui em 20%, já falou em 21%, já falamos em 13%, agora estamos falando de 16% e já falamos em 8% também. Vamos lá. 20%, situação de oxigênio normal no ar. 20%, incêndio, fase inicial. Fase inicial, a sua bibliografia fala que está em 20%. Aí, 16% é quando a gente está falando do gás carbônico, a aplicação do gás carbônico, que é um gás inerte, não alimenta a combustão, que extingue incêndio primariamente por abafamento, secundariamente por resfriamento, que a gente vai ver depois. Aí depois a gente vai falar já falou, inclusive, do 13%. Quando é 13%? 13% você vai remeter ao método de extinção abafamento, enquanto método, porque o método de extinção abafamento consiste em reduzir a quantidade de incêndio abaixo de 13%. Então, isso é método de abafamento. Agora, o extintor de CO2, ele extingue por abafamento, só que a bibliografia fala que a característica dele é reduzir o componente abaixo de 16%. Não confunda, tá? Agora, sobre o extintor de gás carbônico. Ele é muito indicado para incêndio classe Charlie, porque ele é mau condutor elétrico. Mas atenção, você vai pegar um extintor de CO2 com difusor de metal, vai meter no quadro elétrico? Não, né? Você vai ter que ter o cuidado com o difusor, tá? Especialmente indicado para incêndio classe Charlie, por ser um mau condutor de eletricidade. O CO2 é amplamente utilizado em extintores portáteis. A bordo você vê muito isso, né? Agora, ele não é só para a classe Charlie não, tá? Ele também pode ser utilizado na classe Bravo. Ele é indicado, tá? Para a classe Bravo e Charlie. É um agente limpo e pode ser configurado em sistema de alta e baixa pressão. Lá na frente a gente vai ver ali, se eu não me engano, é o NAF-S 125, né? Que é em baixa e alta pressão. E a gente vai ver isso aí mais na frente, tá? Sistemas de baixa pressão é recomendado para aplicação onde são necessários grande quantidade de CO2. Já o sistema de alta, perigos menores, espaço limitado. Vamos lá. Se eu tenho um recipiente menor, né? Eu tenho, por exemplo, 10 litros de CO2. Eu não sei se é quilo, se é litro, mas vamos chamar de quilo. 10 quilos de CO2. Eu tenho uma ampola do tamanho de uma caixa d'água. E eu tenho uma ampola do tamanho de uma garrafa térmica. Qual que vai receber mais pressão para poder comportar esse material, esses 10 quilos? Vai ser a menor. Então, se eu tenho um espaço limitado, o sistema é de alta pressão. Agora, se eu tenho um espaço que não tem limite, grande quantidade, eu posso botar grande quantidade, então a gente está falando em baixa pressão, tá? Cuidados. Pode causar acidente por asfixia quando utilizado em ambiente fechado sem ventilação. Bom, a gente sabe que o CO2 extingue por abafamento. Se você lança CO2 no compartimento, o oxigênio vai sair, não vai ter a CO2 e o oxigênio junto, né? E se você botar um candango, fechar a porta do quarto e largar CO2, tu vai matar o candango por asfixia. E ainda assim, aquela parada do CO2, aquele pó branco lá é gelado, né? Se você meter aquilo ali no olho do campanha, vai queimar o olho do campanha, vai trazer prejuízos sérios, até na pele também. O pessoal utiliza muito isso a bordo para gelar a latinha de cerveja, né? Bota dentro do CO2 aquele CO2 vencido, tá, gente? O que tá dentro da validade, você não faz isso não. O vencido, você usa para gelar a cerveja quando for bebê-la, né? Pode causar queimadura na pele, principalmente nos olhos, se dirigido a curta distância sobre o pessoal. Acabei de falar nisso aí. Cuidado sobre CO2. A descarga das ampolas de CO2 pode dar origem à formação de cargas de eletricidade estática. Bom, o que é eletricidade estática?
Na sua infância, quando você teve aula de física ou até de química, o professor pegava um pente, passava no cabelo. No caso, eu não posso, porque eu não tenho cabelo, mas você deve ter, né? Quem tem, passa um pente no cabelo, esfrega. Quando você tira e passa ele perto de pedaços de papel, ele atrai. Ali existe uma carga eletromagnética. É disso que ele está falando, eletricidade estática. Essa carga eletromagnética, ela pode causar centelha. E que é isso? É um fenômeno que acontece através de um atrito com dois materiais diferentes. Quando eu aperto o gatilho do CO2, por dentro do tubo e no difusor passa gases em alta velocidade. Então há uma fricção aqui, né? E isso pode ocasionar centelha. Qual o perigo disso? Se você for entrar num compartimento e estiver cheio de gases explosivos e você for utilizar o CO2, pode causar uma explosão. Você vai para apagar o incêndio, mas a eletricidade estática causada pela passagem do agente extintor pelo difusor causa eletricidade estática, e essa eletricidade estática pode ocasionar uma centelha, e a centelha ser exatamente o que o Zé Maria está esperando para explodir o compartimento. Então, não pode. Se você for utilizar um CO2 para extinção de incêndio, certifique-se de que ele já está sendo utilizado lá, ou seja, já está sendo saturado, né? Não é indicado, portanto, a utilização de ampulhas de CO2 para saturação de ambientes onde existam misturas inflamáveis, mas apenas para combate a incêndios já em evolução. Bom, se eu já tenho fogo no lugar, não vai ser a minha centelhazinha que vai ocasionar uma explosão, né? Agora, próximo agente, compostos halogenados. Cuidado, tá, gente? A gente tem aqui os compostos halogenados e os compostos halocarbonados. Tem diferença, tá? O halogenado são os halões 1211 e 1301. Os halocarbonados trifluorometano, pentafluoropropano, essa a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Na FS3, na FS125, no VecTM, a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, a gente foca aí no halon. Halon, a gente sabe que ele extingue por quebra de reação em cadeia, né? O agente extintor por excelência para extinção de queda de reação por quebra de reação em cadeia. Na marinha, é utilizado apenas em sistemas fixos. Ah, mas eu vi um extintor de halon no navio. Cara, na bibliografia fala que é somente sistema fixo. Você não quer ser expert em cabo, você quer passar na prova. Então aceita, que dói menos, tá? Em sistemas fixos, apenas que se usa halon. Mas o halon tem suas peculiaridades também. Uma delas é o protocolo de Montreal. A gente já falou lá no início desse bloco aí, falando sobre incêndio, a parte CBIC incêndio. Protocolo de Montreal, 1987, fala sobre a camada de ozônio, o uso ficou restrito, é proibido por isso somente nos meios militares. Continuando. O halon, quando liberado, forma uma nuvem de gás com aspecto. Aí, esse é o problema do Zé Maria com o halon. O Zé Maria, ele chama o halon de campanha, porque o halon chega sorrateiramente, ele não tem cor, ele não tem cheiro e a densidade dele é 5 vezes maior do que o ar. Isso significa que ele vai expulsar o oxigênio e vai ficar ali denso ao seu redor, esperando só você desfalecer aí. Ele extingue o fogo através da quebra de reação em cadeia. Isso a gente já falou várias vezes, já estamos carecas de saber. Na marinha a gente tem o 1211 e o 1301. O 1211 é o mais brabo, né? É o mais tóxico. E o 1301, ele é o substituto imediato do heptafluoropropano. Vamos ver isso aí mais na frente. Peraí que deu ruim aqui. Vamos lá. Halon 1211 é chamado de BCF, é o agente ideal para extinção de incêndios em módulos de motores e turbinas. Então, falou em módulos de motores e turbina, o agente extintor por queda de reação em cadeia é o halon. Ele é mais tóxico do que o 1301, como eu falei, e não pode ser usado em um compartimento ainda guarnecido. Lá na frente, se eu não me engano, é o NAF S3 que pode, o resto não pode não, tá? Ninguém pode usar esses agentes extintores com compartimento ainda guarnecido. Só o NAF S3, mas aí a gente vai confirmar lá na frente se eu tenho razão.
BCE, já falei. Os agentes halogenados apresentam baixa toxicidez quando armazenados em condições normais ditadas pelos fabricantes. Bom, qual é a condição normal ditada pelo fabricante para armazenamento? É dentro da ampola, gente. Dentro da ampola, realmente ele não é tóxico, pô. Dentro da ampola, ele não é tóxico. Papo furado isso aí, que é papo. Continuando. Aqui, cuidados com o Alon. Isso aqui, na sua apostila, esse quadrinho, ele visa primeiro o Alon 1301, mas eu faço o contrário, porque eu gosto de decorar assim, eu sou chato, né? Vamos lá, eu tenho percentuais de 4, 4 a 5, maior que 5, 5 a 7, 7 e 10. Então eu gravo assim, 4, dentro do 12 e 11, né? 4, até 5 minutos, o Zé Maria não me panha, não. Agora, se eu ficar no percentual de 4 a 5, 1 minuto, passou de 1 minuto, o Zé Maria já começa a me rondar. Acima de 5 minutos, aí o Zé Maria já está de braços dados com você. Sem volta, sem retorno. Agora, o Alon 1301, continuando, viu? No outro eu parei, em 5, né? A taxa de maior que 5, né? Aí eu continuo com 13, agora é de 5 a 7, só que a gente já tá falando agora do Alon 1301. Bom, de 5 a 7, o Zé Maria ainda nem chega perto, se eu ficar lá de 5 minutos. A partir de 5 minutos ele já começa a chegar perto. De 7 a 10, aí o Zé Maria já começa a soprar aquele vaporzinho, aquele bafo quente no seu cangote. Perda de coordenação motora vai acontecer, redução da acuidade mental, você tá por 1 minuto ali. Agora, se você entrar no compartimento onde a taxa de Alon estiver acima de 10%, Zé Maria brinca, vai brincar com você. E se você ficar por mais de 1 minuto, aí não é ele que te carrega não, é você que já está carregando ele, pro além, sabe? Continuando, se alguma pessoa sofreu os efeitos de ter respirado Alon, respirou, o bicho é tóxico, vai ter que ser removido para um local fresco, para o quê? Respirar ar limpo, né? E vai precisar de socorro médico. Quando o incêndio for extinto por agente qualquer derivado de hidrocarbonetos halogenados, alguns cuidados vão ter que ser tomados, né? Por quê? Porque ele causa subprodutos após a combustão. E aí a gente vai pensar de novo na temperatura. Bom, a gente já falou anteriormente, lá no início, 38 graus, fase inicial. 600 graus, fase de desenvolvimento. Agora a gente tem uma outra temperatura aqui, que é 500 graus Celsius ou correspondente a 900 Fahrenheit. Olha só, gente, sempre que tiver o Celsius, o Fahrenheit dele é quase o dobro. Não chega a ser o dobro, mas é quase o dobro. Então, se cair numa questão, o cara brincando aí com a temperatura, lembre-se, ele vai procurar brincar entre Celsius e Fahrenheit. Isso já aconteceu, tá? Numa questão, acho que foi 2016, ele mudou a temperatura se eu não me engano, era da fase de desenvolvimento. Então, vamos lá. O Alon em combustão, ele causa subprodutos tóxicos a 500 graus Celsius ou 900 Fahrenheit. Diversos elementos tóxicos podem causar a morte. E o perigo é que essa morte é instantânea. Zé Maria tá do teu ladinho lá esperando você inspirar esse subproduto. Portanto, se você souber que o Alon foi utilizado para extinguir incêndio em um compartimento e vai mandar fazer a reentrada, atenção, é obrigatório que esse pessoal que vai entrar utilize o equipamento autônomo de respiração. Por quê? O Zé Maria tá esperando você respirar aquilo lá, filho. Se você respirar, ele falou, instantaneamente, vai morrer, né? Agora, vai observar o tempo mínimo de 15 minutos após ter sido comprovada a extinção de incêndio. Olha só, 15 minutos, a sua bibliografia vai falar o tempo todo. A única situação que a sua bibliografia, quando se refere a tempo, não fala em 15, é o de 25, que é o momento em que o Fireboy tem que permanecer após o término da faina de corte e solda. 25 minutos, tá? Até 25 minutos. No restante, falou em tempo, é 15 minutos, valeu? Vamos lá. 15 minutos após ter sido comprovada a extinção de incêndio pela redução de temperatura no compartimento. É aí que você vai fazer a reentrada e esse pessoal vai ter que portar máscara de respiração autônoma.
Bom, se não, vai respirar e vai o colo do Zé Maria. Agora vamos falar de compostos halocarbonados. É aí que a bibliografia brinca com a gente, né? A gente falou do halogenase, agora a gente fala do halocarbonato. Aplicação: o gás halocarbonado é um agente extintor que tem como componente primário um ou mais desses seguintes componentes: fluorino, bromino, clorino ou iodino. Lembra que o halon tem flúor, cloro, bromo e iodo? Aqui é fluorino, bromino, clorino e iodino. É o hino no final. São considerados gases limpos, pois não deixam resíduos após evaporação, quando na supressão do incêndio, e são não condutores de eletricidade. O gás condutor de eletricidade é arrego também, né? São aplicáveis dentro de suas limitações em riscos específicos de equipamentos e ocupação onde o meio de combate não condutor elétrico é essencial ou desejado e onde a limpeza após combate por outro meio apresente problemas. Características, né? Agora, cuidado com eles. Esses gases não devem ser usados em fogos envolvendo os seguintes materiais, a menos que tenham sido testados, né? Aí vamos lá, aquela galera toda. Certos químicos ou misturas químicas, como nitrato de celulose ou pólvora, que são suscetíveis à oxidação, né? Aí já é a parte de química, não entra muito no nosso mérito, não. Outro que você não pode utilizar compostos halocarbonados são os metais reativos, como lítio, sódio, potássio, magnésio, titânio, zircônio, urânio e plutônio. Tirando o urânio e plutônio, esse restante todinho a gente já viu lá no incêndio classe Delta, lá no iniciozinho desse bloco. E por último, metais hídricos. Por último não, que ainda tem os químicos capazes de entrar em autodecomposição, como peróxidos orgânicos e hidrazina. A gente já falou em peróxido orgânico e junto a ele falamos do fósforo branco. Os principais agentes halocarbonados são o heptafluoropropano, que aí ele é, atenção, ele é substituído pelo halon 1301, tá? Não, minto, ele é o substituto legal do 1301, tá? Aí a gente tem o trifluorometano, pentafluoretano, hexafluoropropano, NaFS3, NaFS125, 9-hectM. Pensando nas ligações aí de química, a gente tem MET, ET, prop e BUT. Ficou na onça, não sabe se o camarada tá querendo chutar no nome do componente? Bota lá, MET, ET, prop, BUT, essa sequência. Aí qual seria a próxima sequência? Trifluor, pentafluor, hexafluor e heptafluor. O hepta e o hexa são os dois propanos, o resto segue essa sequência. Agora vamos lá para cada um deles. Heptafluoropropano é o FM200, né? Olha só, ele é hepta, então se parecer a composição química dele lá, é o único que tem 7 na sua composição, ó, HFC 227. Se tem o 7 é hepta, safo? Vamos lá, característica dele. Eu falei lá que o halon é 5 vezes mais denso do que o ar, né? Esse hepta, ele é 7 vezes menor do que o CO2 ou gás inértico. A questão do espaço para armazenamento. Por quê? Porque ele é guardado liquefeito, né? A próxima temperatura que a gente vai falar aí, ó, 1300 graus Fahrenheit. Aí, nesse caso aí, a gente está falando, quando a gente falar de 1300 graus Fahrenheit, a gente está falando do heptafluoropropano, tá? Por que eu tô falando isso aí? Porque vai aparecer na questão uma pancada de características, você não sabe de quem é, ele vai perguntar qual é do hepta e você procura lá a temperatura. Ele é o único que fala em 1300 graus Fahrenheit. Agora, uma pequena revisão. Falamos em 38 graus, que é a fase inicial. Falamos em 600 graus, que é a fase de desenvolvimento. Aí falamos em 500 graus, que é o subproduto tóxico oriundo da queima do halon. E agora nós estamos falando em 1300 graus, que é o que? É justamente a característica dos subprodutos tóxicos, só que dessa vez não é do halon, é do heptafluoropropano. E, como não poderia deixar de ser, apresenta custo elevado. Trifluorometano, olha só, tem 3, HFC 23. Pentafluoretano tem 5, HFC 125. A gente vai ver ele mais na frente, tá? E hexafluoropropano, HFC 236. Facinho de decorar. São sistemas de inundação total. Eles vão cobrir grandes áreas de baixa temperatura e teto alto, né? Combatem o incêndio resfriando a nível molecular, como o halon também faz, né? Possui um custo elevado, não poderia ser diferente, sendo sua utilização
quando o bem a ser protegido é de valor considerado ou a continuidade da operação é crítica. Bom, aí você perceba, ele tem um custo elevado, então você não vai utilizar ele de agarra, né? Você vai utilizar quando, valer a pena realmente, o prejuízo for inevitável, né? Apresentam subproduto tóxico na supressão. Todos os gases halogenados e halocarbonatos apresentam, tá? São aplicados preferencialmente em áreas normalmente não ocupadas. Olha só, daí para cima, todo mundo só pode ser utilizado em área não ocupada. Por quê? Porque a gente tem um único camarada, um agente extintor, que vai ser utilizado em área normalmente ocupada. É aquele que a gente chama de boizinha, a blenda. A blenda. A blenda é o NaFS3, diclorofluoretano. É usado para sistema de inundação total em áreas normalmente ocupadas. Essa é a questão. Ele é tão boizinha, mas ele é tão boizinha que o nome dele é chamado de blenda e assim, pode cagar, pode ficar lá que não dá nada, tá? Área normalmente ocupada. É a principal característica do NaFS3. O próximo é o NaFS125, pentafluoretano com limão, com delimoneno. Reduz a quantidade da combinação ácida do subproduto da supressão. É comercializado em baixa e alta pressão. Eu acabei de falar lá atrás, né? No 125, baixa e alta pressão, com nitrogênio a 360 e 600 PSI. Foi recentemente listado, mas esse recentemente aí é de marinha, tá? E agora o Novec TM 1230. Características principais: fluorinato de quetono nonofluoropentano. Galera, isso aí não vai cair na sua prova, mas o que vai cair é que ele possui reatividade química e fotolítica, ou seja, ele sofre fotólise quando chega na troposfera. Tá? O que é fotólise? Aí ele explica. É a interação com a radiação ultravioleta. Não interessa muito bem não. Interessa saber que ele age por fotólise, é comercializado por 3M e foi recentemente listado de marinha. Acho que foi demais. Agora, agentes em pó. Bom, gente, vou interromper aqui, tá? Já tem 41 minutos aí de vídeo, fica muito longo, não é producente, né? Não é produtivo a gente ficar 1 hora de vídeo. Então, vou interromper aqui. Amanhã, às 15 horas, amanhã é sábado? Amanhã às 15 horas eu termino esse bloco dos agentes em pó químico, tá? Alguém quer falar alguma coisa, contribuir? Ou tá tudo safo? Tá tudo safo, meu amigo. Você tá demais. Valeu, obrigado. Falou, galera. Amanhã às 15 horas, tá? Sem falta. Vamos terminar isso aí. Vamos terminar essa semana aí com esse cabo aí, pra semana que vem a gente já abordar outro assunto. Falou, um abraço. Lembrando, ó, gente, quem não puder estar 15 horas, 21 horas eu não vou repetir não, tá? Porque 21 horas eu vou corrigir o exercício de embarcações miúdas que eu botei na semana passada e já vou passar outro já de combate a incêndio, já com tudão. Falou? Um abraço aí, bom restinho de sexta-feira pra vocês. Até amanhã.